Olha, vamos falar de um assunto muito importante aqui. Ontem aconteceu uma coletiva, né, com a deputada Bebel, sobre justamente a transformação da antiga Unimep, Espaço Taquaral Unimep, em uma universidade. Não é de agora essa conversa está sendo estreitada junto com o MEC, com o governo federal, e é muito importante, né? E é uma transformação, né? A gente sabe que a antiga Unimep tem uma dívida muito grande com o governo federal. Essa dívida, parte dessa dívida, a intenção é justamente transformá-la nessa universidade, pegar a universidade, ao invés dela se transformar, sei lá, num shopping, qualquer outra coisa, fazer ela virar uma universidade federal. Então, esse propósito não é de agora, existe uma comissão, né, com ex-funcionários, com políticos e, obviamente, com a deputada Bebel. Mas eu quero destacar aqui que a Bebel, fazendo parte dessa proposta, obviamente tomou um outro encaminhar, né? Já foram 2 vezes para Brasília, tudo isso encaminhado pela deputada Bebel, né, junto ao MEC. Então, essa conversa está estreitando. Obviamente que as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria, né, agilizada. Há toda uma burocracia, essa burocracia não pode ser passada por cima, tem que se obedecer à lei e tem que seguir a burocracia para poder tudo acontecer da melhor maneira possível. Então, essa reunião foi justamente para falar sobre isso, deputada Bebel, para explicar, né, olha, a coisa está sendo tomada e tem que chegar de uma maneira correta, objetiva, até o MEC. E o MEC, com o seu know-how, nós estamos falando de um MEC, né, que, sem sombra de dúvida, há um espelhamento desse MEC para todo mundo, né, o mundo inteiro, países compreendem todo o know-how do MEC em transformar um país através da educação, e o MEC tem know-how para isso. O MEC vai assumir e vai viabilizar a transformação da antiga Unimep em uma universidade federal, né? E eu quero aqui pontuar e destacar a importância da presença, né, da professora Bebel, acima de tudo, da deputada e da articuladora que a Bebel é. Ela articulou, né, a ida para Brasília, ela articulou as reuniões com o MEC, com ministros, né? E isso é muito importante. E a gente tem que dar um mérito aqui, sem sombra de dúvida, obviamente, toda essa comissão, que é um conjunto, e eu parabenizo todos os representantes que estão nesse movimento de transformar a Unimep em universidade, mas eu quero parabenizar aqui toda a importância que é uma pessoa muito bem articulada, que é a deputada Bebel, que viabilizou essas reuniões em Brasília, além de outras tantas articulações que a Bebel, enquanto professora, enquanto presidenta, segunda presidenta da PUESP, enquanto deputada, fez. Então, parabéns. Eu estive lá e estive conversando na coletiva com a Bebel. Eu quero que o senhor preste atenção, a senhora também, porque uma universidade em Piracicaba, nós estamos falando não somente de oportunidade para os nossos filhos, para a comunidade de Piracicaba e toda a região, mais investimentos em nossa cidade, como comércio e outras tantas possibilidades aí para a cidade. Preste atenção, vai lá. Bebel, então eu gostaria que você falasse para nós então sobre esse encontro de hoje, né? A importância que tem mais uma vez se reunir a imprensa, a comunidade, para falar sobre a vinda da universidade aqui para a cidade de Piracicaba. Obrigada pela pergunta, Neto. É isso, né? Eu acho que eu deixei claro o papel de um coletivo que trabalha para que a Unimep ela se torne uma universidade federal, como o professor disse, né? Só tem 3 no estado de São Paulo, porque não tem uma 4ª, né, universidade aqui que seja a de Piracicaba, né? Que é muito importante para toda a região e para o Brasil. De qualquer forma, esse movimento da imprensa e dando retorno de uma ida nossa ao MEC, como uma possível ida, e eu não acho que deva demorar, junto ao presidente Lula, né, para que ele bata o martelo, porque a gente está mostrando o caminho.
nós estamos dizendo o seguinte, faça um decreto de utilidade pública, né, e depois estenda aí o tempo para poder ir pensando na implantação, fazendo peça orçamentária, né, porque precisa, isso é fato. A própria secretária, né, executiva, que é braço direito do ministro Camilo, ela é muito querida dele, inclusive, ela foi secretária de vice-governadora com ele, né? Ela disse o seguinte, que ela talvez indicasse ir para o PAC, né? Que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que como os IFES estavam, então por que não colocar esse movimento, né, de ter a universidade aqui no PAC. Achei um bom direcionamento, enfim. A saída com o MEC, eu só tenho claro o seguinte, nós não temos que ditar para o MEC o que o MEC tem que fazer. Eu acho que a gente tem que convencer que é importante ter uma universidade, né, aqui em Piracicaba, federal, é importante que tenha. Como vai se dar, resolvam lá, por favor. Tá? Acho que é isso. Se achar que esse é um caminho para nós, tá bom, mas também se entender, né, que pode ter o caminho que eles achem mais viável, né, faça o caminho mais viável. Eu acho que a gente não pode também criar amarras, né, para que o MEC faça desta ou daquela maneira. Eu acho que o movimento tem clareza disso. Nesse momento, o governo não tem orçamento para fazer tanto um campus novo, uma extensão de um outro campus? Olha, nesse plano de aceleração do crescimento, né, que está previsto, tem expansão universitária. A questão é que agora os olhares todos estão para o Rio Grande do Sul. E eu não acho que está errado, está certo, né? Porque lá trata-se de salvar a vida, trata-se de reconstruir todo um estado que foi, né, atingido, né, pelas chuvas, e eu atribuo isso à ação do homem sobre a natureza. Portanto, mais um compromisso que nós temos que ter com o meio ambiente. Então, este fato, ele cria realmente uma limitação. Mas se você está dizendo que não precisa ser agora, que faça algum movimento, pelo menos para indicar, né, para que vá criando as condições objetivas, sim, eu acho que é possível tratar. Quer dizer, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de forma de como pode ser negociada, né, esta vinda da universidade, transformar, na verdade, a Unimep numa universidade federal aqui em Piracicaba. Como disse o professor Valdemar, a dívida é com a União, então por isso não tem como fazer estadual, né? Muito bem perguntado até pelo repórter Airan, né? Eu acho que é isso. Então é isso, a Universidade do Espaço, então, ele tem que entrar, né, nessa proposta, né, que o Taquaral, o espaço da Unimep, né, decretado de utilidade pública. Ao ser decretado, você vê que é todo um trâmite, gente. Não é assim, vai lá e faz. Se faz dessa maneira, você perde, né? A coisa volta para trás. Então tem que ser feito da maneira correta. É um trâmite, é um caminho a ser seguido, com toda certeza. Há uma comissão na cidade de Piracicaba, que eu acho que no decorrer vai agregar mais. Nós estamos falando de Piracicaba, mas São Pedro vai ser contemplada com isso. Águas de São Pedro vai ser contemplado, Charqueada, Rio das Pedras e todas as outras cidades da região metropolitana. Afinal de contas, ter uma universidade federal é ter oportunidade de pesquisa, de investimento. Você sabia que uma universidade federal atrai empresas? Como assim, né? Atrai empresas. Não estou falando só de restaurantes e hotel, né? Empresas de tecnologia. Você vem para uma cidade que é dormitório, que é estado de universidade, você tem mão de obra qualificada, você tem pesquisa. Né? Quanto que não evoluiu? Ou você acha que nós temos grandes... Vou dar um exemplo aqui. Por que a gente tem grandes usinas de cana-de-açúcar em Piracicaba? Porque calhou de montar aqui? Não. A Exalc fez com que isso fosse viabilizado. Há grandes empresas na área de agricultura, nós temos uma grande cooperativa, né, que é a Coplacana, não é por acaso. É porque nós temos uma grande fonte de pesquisa que é a Exalc. E se nós
tivemos aqui a oportunidade de ter uma grande fonte de pesquisa, que é a Universidade Federal, onde é a antiga Unimep, nós teremos grandes investimentos na área do qual faz parte uma Universidade Federal. É fato. Isso é fato, gente. Vou contar um segredinho básico aqui. Você sabe que uma das grandes setores bancários, não banco em si, mas a parte administrativa, a parte de tecnologia de grandes bancos, sabe onde é que fica? Fica justamente lá em Campinas, onde está a Unicamp, que é Barão. Você passa pelo Unicamp, os bairros seguintes, que ali é conhecido como, eu vou lembrar o nome do bairro, logo depois de Barão, ali estão os grandes núcleos tecnológicos de vários bancos. Por que eles foram para lá? Porque você tem uma Unicamp que vai servir de mão de obra, de tecnologia, de tudo. É exatamente, se você que é Piracicabano sabe disso. Temos a Exalc e temos aí grandes empresas na área do setor agrícola na cidade de Piracicaba. Não é por acaso, porque nós temos uma fonte de conhecimento que é a Exalc. Trazer uma universidade é trazer novos investimentos. Uma cidade não cresce sem tecnologia. Tecnologia não existe sem educação, sem preparo. Está tudo atrelado. Errôneo dizer que não tem interesse. Tem interesse para a cidade, sim. E a Bebel é visionária e a Bebel já enxergou isso. Por isso que ela é a grande articuladora em Brasília, é a deputada Bebel. E ponto. E ponto, né? E eu, mais uma vez, exalto a participação de todos. É uma ação conjunta, mas eu destaco a ação da deputada Bebel. Muito bem.